Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Matemática Discreta ou então do curso de Fundamentos da Matemática, né? Vamos dar início então à nossa aula de número 17. Essa aula ela vai ser dividida em 3 partes e na primeira parte então nós vamos falar de alguns tipos especiais de relações, tá? Que tipos especiais de relações são essas, né? Que tipo de propriedades essas relações especiais elas têm, né? Bom, algumas propriedades de algumas relações, quando postas juntas, ou seja, quando você pede que uma relação tenha determinadas propriedades especiais, a esse tipo de relação você dá um nome especial também, tá certo? O que nós queremos ver nesse vídeo, basicamente, são relações reflexivas, relações simétricas, transitivas e antissimétricas, tá? Então, nós vamos definir o que são essas relações, né? Relações que têm essas propriedades. Que relação é uma relação reflexiva? O que significa uma relação simétrica? O que significa uma relação transitiva? E o que significa uma relação antissimétrica? E é claro que nós vamos explorar uma grande variedade de exemplos. Você pode ver já que a nossa aula, quer dizer, esse vídeo vai ter 14 slides. As definições, elas não são difíceis, né? São definições relativamente simples, mas a nossa preocupação aqui é em trazer uma grande quantidade de exemplos para vocês, tá certo? Então vamos começar, vamos definir então o que são aqueles tipos de relações, o que é uma relação reflexiva, simétrica, transitiva e antissimétrica, né? Você só fala nessas propriedades de relações que são sobre um conjunto A, tá? Então nós vamos considerar aqui F uma relação sobre um conjunto A. Nós vamos dizer que essa relação ela é reflexiva se ela satisfaz a seguinte propriedade: para todo x do conjunto A, x está relacionado com x. Quando isso acontece, então nós temos uma relação reflexiva. A palavra reflexiva, ela vem... o português dela faz sentido, né? Porque quando você se olha no espelho, você vê um reflexo de você, né? Então é você com você. Essa é a ideia aqui de uma relação reflexiva. Todos os elementos do conjunto devem estar relacionados consigo mesmo, para ela ser chamada, então, de reflexiva. O que significa uma relação ser simétrica? Significa o seguinte: para quaisquer elementos do nosso conjunto, se o x está relacionado com y, então o y está relacionado com x, né? Então, a relação simétrica, para definir a relação simétrica, nós utilizamos um quantificador, o para todo, né? E nós usamos um conectivo lógico, que é o se então, que é a condicional. Então, quando um elemento está relacionado com outro, esse elemento, o outro elemento também tem que estar relacionado com o primeiro. Isso para todos os elementos do universo, né? Se x está relacionado com y, então o y está relacionado com x. Nesse caso, você fala que a sua relação é uma relação simétrica. Isso significa o quê? Se um elemento x está relacionado com y, então o y está relacionado com x. O que vem a ser uma relação transitiva? O que significa F ser transitiva? Para quaisquer x, y e z do nosso conjunto, se o x está relacionado com y e o y está relacionado com z, então o x tem que estar relacionado com z, tá? Aí você se pergunta, tá, mas e os elementos que não satisfazem essa condição aqui, né? Não tem importância, esses você joga fora. Agora, para a relação ser transitiva, tem que satisfazer isso. Se o x está relacionado com y e o y está relacionado com o z, então isso tem que implicar, isso tem que me trazer que o x está relacionado com z. Esse x é que faz o que eu chamo de... O y, desculpa, ele faz o papel de meio campo, né? Tem no futebol, tem defesa, meio campo e ataque, né? Então, quem faz a ligação entre a defesa e o ataque é o meio campo, que é o nosso y aqui, né? Quando o x está relacionado com y e o y está relacionado com z, então o x também tem que estar relacionado com o z. E o que significa ser antissimétrica? Antissimétrica significa o seguinte: para quaisquer elementos do nosso conjunto, se x está relacionado com y e o y está relacionado com x, então o x é igual a y, né? Antissimétrica parece que é o contrário de simétrica, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Não é exatamente isso, é antissimétrica, é outra coisa, né? Mas parece que é isso, né? Se um cara está relacionado com o outro está relacionado com o primeiro, então é porque os dois são iguais,
tá? Aqui você consegue perceber facilmente, né, a importância dos conectivos lógicos que nós vimos lá na primeira parte do nosso curso e também dos quantificadores, né? Esse é um dos motivos por nós termos estudado todas aquelas coisas lá no começo do curso, beleza? Ok. Essas definições anteriores que nós acabamos de dar, elas podem ser reescritas da seguinte forma: em vez de nós usarmos a condicional, nós podemos utilizar o implica, né? Nós dizemos que a relação F ela é reflexiva se para todo x de A, x está relacionado consigo mesmo. Ela é simétrica se para quaisquer x e y em A, se x está relacionado com y, então y está relacionado com x, ou seja, x relacionado com y implica que o y está relacionado com x. Ela é transitiva se x está relacionado com y e y está relacionado com z, se isso implicar que o x está relacionado com z. Isso é transitivo. Antissimétrico, se o x está relacionado com y e o y com x, isso tem que implicar que o x está relacionado com y. Tá? Então, quando uma relação satisfaz uma dessas propriedades, bom, ela é uma relação especial. Tá certo? Vamos aprender agora a negar, ou vamos ver como é que fica a negação. O que significa uma relação não reflexiva, não simétrica, não transitiva e não antissimétrica. Para isso, vamos voltar lá para a nossa lógica e relembrar algumas coisas. Primeiro, uma condicional, a condicional P condiciona Q, ela é equivalente a dizer não P ou Q. Então, negar essa condicional significa P ou não Q. A negação de P condiciona Q é equivalente a P e não Q, tá? Porque negar a condicional é negar esse ou aqui, né? Então ficaria não P e não Q, né? Por leis de De Morgan. E aí nós teríamos por dupla negação P e não Q. Tá? Por que nós precisamos disso? Para definir o que seria uma relação não simétrica, né? Não ser reflexiva significa, o que significa reflexiva? Para todo x, x está relacionado com x. Não ser reflexiva significa existe, porque você vai negar isso daqui, né? Como é que você nega? Você troca o quantificador para todo pelo existencial e você nega a proposição aberta que está aqui, né? Então, reflexiva significa existe um x em A, tal que x não está relacionado com x. O que significa não ser simétrica? Significa que existe x e y, tais que o x está relacionado com y, acontece P, e y não está relacionado com x, acontece não Q. Observa, na simétrica, isso daqui faz o papel de P, isso daqui faz o papel de Q. Então, negar simétrico, troque o quantificador universal pelo existencial, mantenha essa proposição aqui e a negação desce, né? Então, x está relacionado com y e y não está relacionado com x. Isso significa, então, a relação não ser simétrica. O que significa não ser transitivo? Não transitivo significa que existem elementos x, y e z em A, tais que o x está relacionado com y, o y está relacionado com z, mas o x não está relacionado com z. Não ser antissimétrica significa que existem elementos x e y, tais que o x está relacionado com o y está relacionado com o x, mas o x e o y são elementos diferentes, tá certo? Então, essas são as negações de reflexiva, simétrica, transitiva e antissimétrica, tá? Vamos considerar agora o conjunto A, formado pelas letras ABC, e vamos considerar duas relações. A primeira das relações é essa daqui. A está relacionado com A, B com B, C com C e A com B. Tá? Essas aqui são, então, esses são os elementos ou são os pares ordenados que estão na nossa relação. Na relação E. A relação S, ela é formada pelos pares ordenados A e A, B e B, B e A e AB. Ou seja, A está relacionado com A, o B com B, o B com A e o A com B. Tá? Vamos ver. Vamos pensar, será que a nossa relação R, será que ela é reflexiva? Ela é reflexiva, porque os três elementos de A estão relacionados consigo mesmo. O A está relacionado com A, o B com o B e o C com o C. Então, ela é uma relação reflexiva. Será que ela é uma relação simétrica? Vamos ver.
o A está relacionado com A e o A está relacionado com B. Isso implica que o A está relacionado com B? Isso condiciona que o A está relacionado com B? Sim, porque o A relacionado com B faz parte da nossa relação. Então, ó, A está relacionado com A, o A está com B, e isso implica que o A está relacionado com o B. Agora observe, ó, o A está relacionado com o B e o B está relacionado com o A. Tá? Então, se A está relacionado com B e B está relacionado com B, então A está relacionado com B. De fato, isso acontece. O par ordenado AB está aqui dentro. Observe que não tem ninguém que está fazendo meio campo para o C, né? Para o C não tem ninguém fazendo meio campo, né? Então, o elemento C, nós não precisamos verificar nada, uma vez que não tem nenhum Czinho que possa fazer o meio campo com o par ordenado CC. Mas ela é transitiva, tá? Ela é transitiva. E ela também é antissimétrica. Por que ela é antissimétrica? Porque se se x está relacionado com y e o y está relacionado se o x está relacionado com y e o y com x, então x é igual a y. É exatamente o que acontece aqui, né? A está relacionado com A, o B com B, C com C. Né? Então não tem ninguém, não tem relações, não tem nenhum par ordenado do tipo BA. Né? Então não tem aqui. Então não tem o que a gente fazer nesse caso, né? Antissimétrica por causa disso, tá? Mas ela não é simétrica. Por que ela não é simétrica? Porque o A está relacionado com o B, mas o B não está relacionado com A. E, portanto, ela não é simétrica. A nossa S, ela é simétrica. Por que ela é simétrica? Observe, ó. Se o A está relacionado com A e o A com B, então simétrica, isso, ela é simétrica, né? Porque olha só, agora sim, ó, o A está relacionado com B e o B com A, né? Então você sabe que o A está relacionado com A. Agora sim dá certo e, portanto, ela é simétrica. Ela também é transitiva, mesmo motivo de antes. Ela não é reflexiva, porque o C não está relacionado com o C, e ela também não é antissimétrica. Por quê? Porque o A está relacionado com B, o B com A, mas o A é diferente de B, tá certo? Então, valem essas propriedades aí dessas duas relações. Vamos tomar agora de novo o conjunto ABC e vamos tomar esta relação T aqui. Ó. A está relacionado com A, B com B, A com B, B com A e B com C. Né? Essa relação ela não é reflexiva, porque o C não está relacionado consigo mesmo. Ela não é simétrica, porque o B está relacionado com o C, mas o C não está relacionado com o B. Né? Então, não acontece isso. Como acontece isso, então, ela não é simétrica. Ela não é transitiva. Por quê? Porque o A está relacionado com o B está relacionado com o C, mas o A não está relacionado com o C. Né? Observe que o par ordenado AC não pertence a T, então o A não está relacionado com o C. E ela também não é antissimétrica, de novo, porque o A está relacionado com o B com A, mas o A ele é diferente de B, e, portanto, ela também não é simétrica. Então, essa relação aqui não satisfaz nenhuma das 4 propriedades que nós vimos. Vamos pegar um conjunto qualquer e vamos considerar a relação identidade. O que significa a relação identidade? É aquela relação em que, quando um elemento está relacionado com outro, é porque eles são iguais. Cada elemento só está relacionado consigo mesmo. Você pode observar claramente que ela é reflexiva, ela é simétrica, ela é transitiva e ela é antissimétrica. Né? Então, ao contrário da relação anterior, a relação de igualdade, ela satisfaz as 4 propriedades. Ela é reflexiva, simétrica, transitiva e também antissimétrica. Tá? Vamos considerar agora x um conjunto qualquer e o P de x é o conjunto das partes de x. Lembrando, quais são os elementos de P de x? São todos aqueles subconjuntos de x. Tá? Então, todos os subconjuntos de x são elementos do conjunto das partes de x. São elementos do P de x. Vamos considerar no P de x a relação de inclusão, ou seja, 2 elementos aqui estão relacionados, A está relacionado com o B, se o A está contido no B. Tá? Então, essa é a nossa relação. Nós já vimos que a relação de inclusão ela é reflexiva, ela é transitiva e ela é antissimétrica. E ela não é simétrica. Tá? Ela não é simétrica. E aí eu
peço para vocês encontrarem um exemplo. Né? Por que ela não é simétrica? Lembrando que simétrico significa se o A está contido no B e o B está se o A está contido no B, então o B está contido no A. Isso nem sempre é verdade, então por isso que ela não pode ser simétrica, na minha opinião. Aqui está pedindo para verificar. Então verifiquem isso como um exercício, beleza? E agora vamos para a parte final, que são as relações, são as relações sobre os números naturais. Vamos apresentar algumas aqui para vocês, e essas nós vamos retomar nos próximos vídeos, tá certo? E esse primeiro exemplo fala o seguinte: dois números naturais, x e y, estão relacionados. X está relacionado com y, nessa ordem, né? X está relacionado com y. Se existe um outro número natural, tal que o cara da direita, aqui o y, é x mais n, tá certo? Então essa é a nossa relação, né? Então, por exemplo, o 3 está relacionado com o 7. Por quê? Porque o 7 é 3 mais 4. Existe um número natural, o 4, tal que 7 é 3 mais 4. E assim por diante. Certo? Ela é uma relação reflexiva, porque como x mais 0 é x para todo natural, então nós temos que x está relacionado com um x. Para mim, na nossa disciplina aqui, 0 é um número natural. Tem algumas pessoas que não consideram o 0 como sendo um número natural, e aí você não pode falar que essa relação é reflexiva, tá certo? Mas como eu considero sempre 0 um número natural, então essa relação aqui, ela sempre é uma relação reflexiva. Ela também é transitiva, por quê? Porque se você pega 3 números naturais, de modo que o x está relacionado com o y, e o y está relacionado com o z, o que eu ganho com isso? Por definição, existem naturais, m e n, tais que o y é x mais n, e o z é y mais m, tá certo? Bom, eu posso pegar esse y aqui, posso fazer a substituição, e eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter que o número z é x mais n mais m, posso usar uma associatividade aqui e posso chegar, então, que o z é x mais m mais n. Ou seja, o que eu encontrei? Eu encontrei um número natural, no caso m mais n, tal que o z é x mais esse número natural que eu encontrei. Então, eu posso dizer que o x está relacionado com o z. O cara da direita, o cara da direita é o cara da esquerda mais alguém, mais algum número natural. Esse número natural é m mais n, tá? Essa relação, ela também é antissimétrica. Por que ela é antissimétrica? Pelo seguinte, se o x está relacionado com o y e o y está relacionado com o x, o que eu concluo? Eu concluo que existem, de novo, dois números naturais, m e n, tais que o y aqui é x mais n, e o x aqui é y mais m, tá certo? Bom, eu posso pegar esse y aqui, posso jogar nessa igualdade, posso substituir, e vou ter o seguinte, né? Que o x é x mais n mais m. E aí, para o x ser igual a x mais m mais n, só se o m mais n for zero. Né? Se o m mais n for maior do que zero, não dá. Né? Então, isso só acontece quando o m mais n for igual a zero. Dois números naturais, a soma de dois naturais só dá zero quando ambos forem iguais a zero. E, portanto, eu tenho que o x é igual a y. Basta eu vir aqui e jogar no lugar do m, eu jogar zero, que eu encontrei, e eu tenho, então, que x é igual a y. Moral da história, se x está relacionado com y e o y está relacionado com x, então x é igual a y. Ela não é simétrica. Por que ela não é simétrica? Porque o 2 está relacionado com o 10, uma vez que 10 é 2 mais 8. Então, existe um natural, é o 8, tal que o cara da direita, que é o 10, é 2 mais esse número, que é o 8. Por outro lado, o 10 não está relacionado com o 2. Você não consegue escrever o número 2, que é o cara da direita, como o cara da esquerda, mais um outro número natural. Eu consigo com um número inteiro, sim. Mas inteiro não pode, tem que ser um número natural. O cara da direita, o cara da direita tem que ser o cara da esquerda mais um natural. O 2 não pode ser escrito como 10 mais um número natural, então o 10 não está relacionado com o 2 e, portanto, ela não é simétrica. Beleza? Agora, no exercício, ele fala o seguinte, dois naturais, x e y, estão relacionados. Se existe um número natural, tal que o rapaz da direita é o cara da esquerda vezes esse número natural que existe. Então, x está relacionado com y
se o y pode ser escrito como n vezes x. O que significa isso? Significa que o y é um múltiplo de x. Tá? Então, o 2, por exemplo, está relacionado com o 10, porque o 10 é quanto? Ele é 2 vezes 5. O 10 é um múltiplo de 5. Múltiplo de 2, desculpa. Tá certo? Então, o 2 está relacionado com o 10, o 5 também está relacionado com o 10, porque o 10 é um múltiplo de 2 e ele também é um múltiplo de 5. Outra coisa, o 1 está relacionado com o 10, por exemplo, porque o 10 é um múltiplo de 1. Sei lá, o 10 está relacionado com ele mesmo, né? Por quê? Porque o 10 é 10 vezes 1 e assim por diante, tá certo? Eu quero que você mostre que ela é reflexiva, que ela é transitiva e que ela é antissimétrica. Só que ela não é simétrica. Por quê? Porque o 3 está relacionado com o 12. 12 é igual a 3 vezes 4. Mas 12 não está relacionado com 3. Você não consegue escrever o 3 como 12 vezes um outro número natural. Certo? Então, essa não é simétrica. Mas ela é reflexiva, ela é transitiva e ela é antissimétrica. Mostre isso. Esses dois exemplos, nós vamos utilizar na próxima aula. Na nossa aula de número 18, na primeira parte daquela aula, nós vamos usar essas duas relações aqui. Eu vou voltar para elas. Beleza? Mais um exemplo, que é um exercício. Agora é sobre os inteiros, tá? Então, dois números inteiros, x e y, estão relacionados se o 8 divide a diferença do segundo para o primeiro, tá certo? Então, x está relacionado com y se o 8 divide y menos x. O que quer dizer isso? Que o y é o x mais um múltiplo qualquer de 8, tá certo? Essa é a nossa relação. Mostra que ela é reflexiva, que ela é transitiva e que ela é simétrica, mas ela não é antissimétrica. Porque o 2 está relacionado com o 10. Por que o 2 está relacionado com o 10? Porque 10 é 2 mais um múltiplo de 8. Quem é esse múltiplo de 8? O próprio 8. Tá? Aqui tá... sim. Sim, ó. O 2 está relacionado com o 10, tá certo? Porque o 10 é 2 mais um múltiplo de 8. Esse múltiplo de 8 é o próprio 8. E o 10 também está relacionado com o 2. Porque o 2 você escreve como 10 mais um múltiplo de 8. Quem é esse múltiplo de 8? Menos 8. Tá? Menos 8 é menos 1 vezes 8. Então, é um múltiplo de 8. Tá certo? Então, o 2 está relacionado com o 10. O 10 está relacionado com o 2, mas eles são diferentes. Então, por isso que essa não é uma relação antissimétrica. Tá bom? Mais um exemplo agora sim, um exemplo, não é um exercício, e ele fala o seguinte, agora ele vai relacionar pares ordenados de números naturais. Então, o par ordenado XY está relacionado com o par ordenado ZW, se e somente se o X mais W for igual a Y mais Z. O que isso significa? Que dois pares ordenados de números naturais estão relacionados se a soma dos extremos for igual à soma dos meios. Tá vendo aqui, ó? X mais W for igual a Y mais Z. A soma dos extremos é igual à soma dos meios, tá certo? Essa é uma relação reflexiva, por quê? Porque para qualquer XY, para qualquer par que você pegar, X mais Y é igual a Y mais X, né? Então, XY está relacionado com XY. A soma dos extremos é X mais Y, a soma dos meios é Y mais X. Como isso vale, então, todo par ordenado está relacionado consigo mesmo, isso significa que R é reflexiva. Ela também é transitiva. Por que ela é transitiva? Pelo seguinte, pegue três pares ordenados, AB, CD e EF, e suponha o seguinte, que o A está relacionado com o B, que o AB está relacionado com o CD e que o CD está relacionado com o EF. Para ela ser transitiva, eu quero mostrar que o AB está relacionado com o EF. É nisso que eu quero chegar. Beleza. Usando essas duas coisas aqui, usando essas duas informações. Como o AB está relacionado com o CD, o que eu tenho então? A soma dos meios, a soma dos extremos é igual à soma dos meios. Então, o AD é igual a BC. O que eu ganho com o CD está relacionado com o EF? A soma dos extremos é igual à soma dos meios.
A soma dos extremos, C mais F. A soma nos meios, D mais E. Tá certo? Então eu tenho isso aqui. A mais D é igual a B mais C. E o C mais F é igual a D mais E. O que eu quero chegar mesmo? Eu quero chegar que o AB está relacionado com o EF. Né? Então eu tenho que chegar que A mais F é igual a B mais E. Então não tem jeito. Eu preciso fazer aparecer o A mais F. Eu preciso fazer aparecer o B mais E. Eu não tenho eles juntos. Eu tenho o A mais D e eu tenho o C mais F. Mas eu quero o A mais F. Eu tenho B mais C e eu tenho D mais E. O que eu quero? Eu quero B mais E. Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho essas duas igualdades. Quando eu somar elas lado a lado, o que vai aparecer? Somando lado a lado, olha só. Vai aparecer A mais D e C mais F. Ok? Lado esquerdo. Lado direito, B mais C e mais, né? Mais D mais E. Tá? Então, vai aparecer essa soma aqui. Olha só. Eu não queria fazer aparecer o A mais F? Apareceu A mais F. Apareceu o A aqui, somado com o F aqui. Aí você fala assim, mas tem o D mais C incomodando. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas vamos por partes. A mais F eu consegui fazer aparecer. Eu também queria fazer aparecer o B mais E. Olha só, o B mais E aparecendo aqui. B mais E. Aí você fala assim, putz, mas tem esse C mais D incomodando aqui. Ele está incomodando, mas C mais D do lado direito é igual a D mais C do lado esquerdo. Como nós estamos nos naturais, vale a lei do corte para a soma. Eu não posso cortar esse D mais C com esse C mais D. Posso cortar eles de ambos os lados, e aí eu vou ter que A mais F é igual a B mais E. Era exatamente o que eu queria, para a nossa relação ser transitiva. Beleza? Então ela já é reflexiva e ela é transitiva. E ela também é simétrica. Por que ela é simétrica? Pelo seguinte, suponha que o par ordenado AB está relacionado com o par ordenado CD. O que eu ganho com isso? Que a soma dos extremos, A mais D, é igual a B mais C. Posso trocar eles de lado, né? B mais C ser igual a D mais A, e, portanto, eu tenho que CD está relacionado com AB. A soma dos extremos é igual à soma dos meios, beleza? Então, essa é uma relação que satisfaz reflexiva, transitiva e simétrica. Verifica se ela é antissimétrica. Dá uma verificada. Fica como exercício. E agora, como último exercício, temos esta relação aqui, ó. Para quaisquer x, y, zw pertencente ao cartesiano de z com z, a relação é a seguinte. xy está relacionado com zw, c e somente c, o xw é igual a yz. Ou seja, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Tá certo? Eu acho que aqui está faltando uma coisinha. Aqui tem que ser z estrela, z sem o zero. Tá? Então, tira o zero daqui. Tira o zero da segunda coordenada. Então, pegue xy e zw, pertencente ao cartesiano de z, com z estrela. Coloca o estrelinha aqui em cima. Ou seja, tira o zero da segunda, da segunda entrada, da segunda coordenada. Tudo bem? Vai ficar melhor. Tá? O que significa isso? Que dois pares ordenados estão relacionados se o produto dos extremos for igual ao produto dos meios. E o exercício está pedindo para você mostrar que ela é reflexiva, transitiva e simétrica, mas que ela não é antissimétrica. De novo, aqui tire o zero da segunda coordenada, tá? Suponha que a segunda coordenada nunca pode ser zero. Tudo bem? Isso vai ajudar você. Beleza? Bom, com isso nós chegamos então ao slide 14 de 14. Chegamos então ao fim dessa primeira parte da aula e na sequência nós vamos falar então sobre relações de ordem. Beleza? Então, um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.